Olá, meu nome é Giovana Fernandes, eu sou professora do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e do Centro Universitário Central Paulista, Unicep São Carlos. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da odontologia no cuidado com os idosos. A especialidade da odontologia que cuida dos idosos é chamada de odontogeriatria, e ela tem como a principal função a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças agudas e crônicas que podem acometer a cavidade bucal dos idosos. Embora hoje existam muitos programas e profissionais que se preocupam com a saúde dos idosos, os estudos eles mostram que metade dos idosos eles não procuram um cirurgião dentista por 5 anos ou mais. E isso é devido à crença de que uma saúde bucal precária é consequência do envelhecimento, o que não é verdade. Porque um dos indicadores de um idoso bem-sucedido dentro da odontogeriatria é aquele idoso que tem a manutenção dos seus dentes permanentes por toda a vida, de forma funcional e saudável, além dos aspectos sociais e biológicos, que é a habilidade de mastigar, deglutir, falar, sentir o sabor e a estética. Lógico que, como todo o nosso corpo, né, a cavidade oral, conforme a gente envelhece, ela vai sofrendo algumas modificações. Por exemplo, a cor dos dentes. A cor dos dentes altera. Os idosos, eles apresentam os dentes mais amarelados, acastanhados, até acinzentados, né? E também apresentam um desgaste dentário que é fisiológico, que aconteceu ao longo da vida no processo de mastigação. Nas últimas décadas, tem se dado muita atenção à saliva, né? A saliva ela é muito importante para a integridade dos nossos dentes e tecidos orais. E os estudos mostram que quando a gente envelhece, há uma redução do fluxo salivar, que a gente chama de hipossalivação, há uma concentração de alguns componentes da saliva, uma diminuição da concentração desses componentes e uma baixa viscosidade dessa saliva. Além disso, os idosos, né, eles também eles fazem consumo de medicamentos que tem como efeito colateral a diminuição da saliva, a redução do fluxo salivar, como, por exemplo, diuréticos, remédios para problemas cardiovasculares, tranquilizantes, sedativos, antidepressivos. Então, a gente acaba tendo uma redução maior ainda do fluxo salivar, e o idoso, ele passa a ter uma maior suscetibilidade a apresentar a doença cárie. Dentre as doenças que mais afetam os idosos estão a cárie, a doença periodontal, o edentulismo e o câncer bucal. E dentre essas doenças eu vou focar em duas, o edentulismo e o câncer bucal. O edentulismo, ele é a perda parcial ou total dos dentes e ele não deve ser considerado um processo normal do envelhecimento. O processo normal é que a gente mantenha a nossa dentição pelo resto da vida, tá? Então, ele não é um processo de envelhecimento. Só que o edentulismo, somado a uma redução do fluxo salivar, ele compromete a capacidade de mastigar e de deglutir do paciente. E, consequentemente, ele vai comprometer a sua nutrição e a sua fonética. E aí, a gente acaba também comprometendo a saúde geral do nosso paciente e o seu bem-estar, porque a falta de dente, ela está associada com uma diminuição na autoestima e, consequentemente, do convívio social. E existem estudos recentes muito interessantes
que mostram uma associação da perda dentária com a perda da capacidade cognitiva. Por quê? Porque durante a mastigação, o nosso cérebro, ele tem um aumento de fluxo sanguíneo em áreas cognitivas. Então, reabilitar um paciente hoje, você devolver para o paciente a capacidade de mastigar, e a odontologia hoje oferece diversas técnicas, diversas possibilidades. Você não só devolve a função para aquele paciente, a função mastigatória, a fonética, a capacidade de se nutrir melhor, a autoestima por causa da estética, mas também é considerada um fator de proteção contra perdas cognitivas e contra o desenvolvimento de demência e Alzheimer. Um outro fator importante que a gente precisa conversar é o câncer bucal. No Brasil, estima-se que há uma ocorrência de 10 mil casos anuais de câncer bucal no Brasil. E essa ocorrência ela é predominante em idosos, especialmente em homens. E alguns sinais de alerta, eles devem ser observados. Por exemplo, edema, ou seja, inchaço, ulcerações, mancha branca, dormência, uma dor de garganta que não passa, ou, por exemplo, ou até dor e sangramento persistentes, tá? E então é extremamente importante que o idoso ele procure o cirurgião dentista para avaliação de 6 em 6 meses, periodicamente, porque infelizmente o câncer bucal ele não é diagnosticado nos seus estágios iniciais. Estima-se que 60% a 80% das lesões, elas são diagnosticadas já em estágios avançados, e o que vai comprometer a sobrevida do paciente. Então, o dentista, quando ele vai atender um idoso, as técnicas, né, odontológicas, elas não mudam muito. O que muda é a forma como você vai acolher e lidar com o idoso. Então, a gente precisa de uma anamnese e um exame físico muito detalhado, anotar as medicações que são prescritas para aquele paciente, mas também as automedicações que os idosos costumam fazer uso. A gente também evita reclinar muito a cadeira odontológica e oferece para o paciente um encosto, né, de pescoço. Evita sessões muito compridas, né? A gente faz sessões curtas, tá? Os estudos já mostram que o melhor horário para o idoso fazer um tratamento odontológico é o período da manhã, e esse idoso ele deve ser instruído a vir alimentado, mesmo que ele vá fazer uma cirurgia. Antes de qualquer procedimento odontológico, é necessário aferir a pressão e a glicemia desse idoso. E quando a gente atende um idoso, desde o momento do diagnóstico, elaboração do plano de tratamento e tratamento, se for possível, é importante que esse idoso ele tenha autonomia, né? A assistência, ela só deve ser oferecida se necessária, né? Então, ele tem que ter autonomia e independência, se for possível, para optar e escolher o seu plano de tratamento. Outra coisa que o dentista precisa fazer, né, que nós fazemos, é ensinar a higienização de dentes e próteses, né, para esses idosos, e não só ensinar, né, falar, mas mostrar e ensinar o valor daquilo, a importância daquilo, porque a gente sabe que idosos mais debilitados, se não tiver a cavidade bucal bem higienizada, eles podem desenvolver doenças sistêmicas, né? Então, idosos mais debilitados, eles podem aspirar bactérias orais
né? E desenvolver infecções em trato respiratório. Então, essa higienização é muito importante. Se o idoso não for capaz de fazer a higienização sozinha, a responsabilidade tem que ser transferida para a família ou para o cuidador. E é importante, então, diante de tudo que eu falei, motivar o idoso a procurar o cirurgião dentista, a entender que uma saúde bucal adequada é importante, que a saúde bucal inadequada não faz parte do envelhecimento. Então, ele precisa ser motivado por todos os profissionais de saúde e pela família. E nós, como cirurgiões dentistas, nós precisamos mostrar que nós estamos motivados a acolhê-los e tratá-los.